Chaves em Um Mundo Sem Fronteiras. Mas eu não estudei a lição Menino, de silêncio. matemática. Você sabe disso. Mas devia ter Silêncio. estudado, ué. Que coisa. Silêncio já. Vamos começar. Dizíamos que a geografia é uma matéria muito importante para conhecermos o mundo em que vivemos. Para conhecer o mundo não seria mais fácil através de uma agência de viagens? Pois saiba que não, nhonho. Sair de viagem sem ter estudado geografia é mais ou menos como ver televisão de olhos fechados. É isso que eu faço. Você vê televisão com olhos fechados? Claro, pra ter a sensação que eu tô ouvindo rádio. É melhor continuarmos. Eu dizia que a geografia se divide basicamente em 3 partes: geografia física, geografia econômica e geografia política. Algum de vocês pode me dizer a que se refere cada uma dessas 3 partes da geografia? Vamos ver, Godines. Me dá permissão de ir ao banheiro? Godines, eu pensei que você tivesse levantado a mão para responder a minha pergunta. Não, eu prefiro ir ao banheiro. Pois saiba que não vai. Para isso era a hora do recreio. Mas claro, a hora do recreio vocês usam para brincar. Está bem, vá ao banheiro. Obrigado, hein? O que significam esses sinais? Que eu gostei da sua atitude. Ou seja, que eu estou dando os parabéns por ter permitido que o Godines fosse ao banheiro. Quero dizer, é um detalhe muito bonito da sua parte. Muito obrigado. Por nada, pode prosseguir. Eu obedeço. Só que, ao prosseguir, eu quero que seja você quem vai responder a minha pergunta. Que pergunta? Que me diga a diferença que há entre a geografia física e a geografia econômica. Me dá permissão de ir ao banheiro? Não, E por que o senhor deixou o Godines ir? porque você simplesmente está arrumando um pretexto para não responder a minha pergunta. Pois se engana, porque eu posso responder qualquer coisa. Ah, é? Vamos ver. Que diferença há entre a geografia política e geografia econômica? A palavra mesmo já diz. A econômica é mais barata. Sente-se. Obrigada. Você também quer ir ao banheiro, Chaves? O que te interessa? O quê? Professor, eu nunca me intrometi na sua vida íntima, viu? Mas não, como o Godines levantou a mão para... E logo Tá bom, para que você levantou a mão? Ora, para responder a sua pergunta. Não. Vai lá, Chaves. Olha, a diferença é que a geografia política é desde aqui até aqui. E a geografia econômica é tudo isso aqui e o resto vai para outra página. Bem, acho que é melhor eu explicar desde o princípio. Vejam, a geografia física é aquela que estuda os acidentes... Ouça, esses acidentes não são assunto da Cruz Vermelha? Eu estou falando de acidentes geográficos, como os vales, os montes, os rios... Os Pereira, os Gaspar, os Fernandes, os Garcia, os Marcos. Procure falar o menos possível, sim? Bom, se o senhor não quer a minha ajuda, fala o senhor. Obrigado, hein? Eu dizia que os acidentes geográficos são os mares, os rios, os golfos, as penínsulas. Vamos ver quem pode me dizer qual é o maior golfo do mundo. O pai do nhonho. O meu pai? Sim? Não deve fazer outra coisa além de comer. Não é verdade. Também joga dominó. Não é jogo de golfe, e sim golfos geográficos. E o maior golfo do mundo é o Golfo do México. Sim, ele já tinha falado isso pra gente. E eu coloquei ele manda azul. Bom. Algum de vocês pode me dizer o nome de um rio importante? O Me Fiz Pipi. Não, Chaves. Mississippi. Isso. Quem de vocês conhece o Pânuco? Eu. Popes, você conhece o Pânuco? Sim. Pânuco
é isso que você sente quando vê filmes de medo e aí se começa a tremer e a chorar de pânico e os cabelos arrepiam? Isso é pânico. O pânico é um rio. Quer dizer, é tudo o contrário do que eu disse, né? Bom, como o contrário? O que você quer dizer? Sim, porque com um eu choro e com o outro eu rio. Onde fica o Rio Grande do Norte? Ora, no norte. E onde está o Orinoco? Eu tô aqui, ó. Mas o Orinó eu deixei lá dentro, viu? Geografia política é a que estuda a localização de países, cidades, estados e outras divisões territoriais que foram determinadas pelo homem. O homem, sempre o homem. E a mulher nada? Chiquinha, quando eu digo homem, estou me referindo ao ser humano. É bom mesmo, hein? Dizia que foi o ser humano quem fez estas divisões territoriais. Ou seja, o ser humano disse, aqui vai uma fronteira, aqui vai outra, outra lá, etc, etc, etc. Pois deviam mandar pra cadeia. A quem? Os que inventaram as fronteiras. O senhor já cruzou alguma fronteira? Bom, não, eu não tive a oportunidade. Pois eu sim. Uma vez eu fui com meu pai para os Estados Unidos e foi terrível. Me pediram o passaporte, o visto, e uma coisa, e outra. Ufa! Moça, você pediria tudo isso a alguém que convidasse para sua casa? Mas você não foi convidado a ir a essa casa, ou foi? Sim, meu pai me convidou. Mas o seu pai não é o dono da casa. Da minha, sim. E também é dono da casa onde vive a Chiquinha, e onde vive a Pops, e mais é dono de toda a vila. Mas nesse caso é que a casa acaba sendo os Estados Unidos. Ah, não. Não, essa ainda não é do meu pai. Ah, ainda bem. Mas é por isso que olham a sua bagagem. Eu faria o mesmo se chegasse à minha casa alguém que eu não tivesse convidado. Professor, Sim, Chiquinha, diga. o Brasil é a nossa casa, certo? Mas claro. Mas também te revistam quando você volta, né? Mas isso é para evitar o contrabando. Contra quem? Contrabando! É um violino grandão que se toca assim em pé. Chaves, isso é contrabaixo. É, contrabaixo, contra alto, tanto faz. Continuando. Contrabando é a entrada de artigos proibidos no país. E ainda fazem a gente passar vergonha. Sabe o que aconteceu quando viram as minhas coisas? Eles rolaram de rir. Não, Pensaram que trazia contrabando de banha. também não. Calma. Chiquinha, quando o Nhonho fala das suas coisas, está falando da sua bagagem. Ah, também pensei que ele estivesse falando de uma outra coisa dele. É bem grande, viu, professor? Tá. Em frente. Não, é atrás. Levanta aí, Nhonho. Quando eu digo em frente, quero dizer ao Nhonho para prosseguir com a sua história. Então é isso, professor. Quando revistaram a bagagem, me fizeram passar vergonha. Principalmente na volta, né? Porque as cuecas vêm todas sujas, né? Tá. Deixa o Nhonho continuar. Afinal, que tipo de vergonha fizeram você passar? Sabe, quando abriram a mala, perguntaram quanto tinha custado os lençóis que eu comprei. Claro. É que há alguns artigos que são taxados como importados. E os lençóis você tem que pagar pela importação. Sim, mas não eram lençóis, eram as minhas camisetas. O que ele precisa é de uma lona de barraca, não. Me perdoando desse jeito, Silêncio! Só lona de barraca.
Silêncio! E gosto do girafales. O que você disse? Não se preocupe, professor. Nem as suas camisetas são tão grandes como a do Nhonho. Mas você disse do girafales. Talvez na largura não, mas de comprimento deve ser maior que o manto da Estátua da Liberdade. Chaves, o que eu quero dizer... Porque com o tamanho que o senhor tem de um poste de luz, talvez precise de umas 20 camisetas Você quer emendadas. parar? Ai. O que eu quero dizer é que não deve dizer do girafales. Claro! Se diz do nosso mestre. Isso! Linguiça! Não! Então o quê? Esquece. E eu estou de acordo com o Nhonho. O que acontece é que o mundo ainda não está preparado para conviver sem fronteiras. Entretanto, nós devemos fazer a nossa parte com honra, com trabalho, com respeito ao próximo. E eu lhes asseguro que um dia serão derrubadas todas as fronteiras para que possamos viver como o que somos, como irmãos.